Então, meu nome é Alexandre, obrigado pelo convite, Diego e o Luiz. Obrigado a todos pela presença. Então, eu vou falar sobre a minha área de pesquisa, minha área de trabalho, que é Machine Learning, né, aplicações de Machine Learning na área da saúde, que a gente vai ver que é uma área extremamente interessante para aplicar Machine Learning, uma área ideal, eu diria, para aplicar Machine Learning. Tá? Eu sempre gosto de começar falando um pouco sobre essa questão do hype da mídia, né, que hoje é difícil a gente abrir uma revista, assistir abrir um jornal, assistir um programa de televisão, sem que a expressão inteligência artificial seja mencionada em algum momento. Tá? Então, isso leva muitas pessoas a se perguntarem, né, por que será que a imprensa está começando a falar de inteligência artificial, né, cada vez mais. E as pessoas se perguntam se não é um hype criado pela mídia. Eu sempre gosto de começar dizendo que não é um hype criado pela mídia. Tá? A mídia está começando a falar de inteligência artificial por causa dos avanços científicos dos últimos anos. Tá? E por que tem ocorrido esses avanços exponenciais, principalmente nos últimos 5 anos, na área de Machine Learning? Por causa de 3 grandes fatores. Tá? Em primeiro lugar, a questão do Big Data. Tá? Então, essa quantidade imensa de dados que a gente tem hoje, que vocês conhecem muito bem, nós conhecemos muito bem. Tá? E são realmente importantes para os algoritmos de Machine Learning. Tá? O algoritmo está aprendendo o mundo zero, tá? Em geral. O algoritmo não sabe o que é uma vida, não sabe o que é uma doença. Ele está aprendendo o mundo zero, então ele precisa de muitos dados para aprender a tomar decisões inteligentes. Em segundo lugar, o avanço de capacidade computacional, principalmente em relação, né, à capacidade de memória RAM, o desenvolvimento de GPUs, placas de vídeo, que são bastante utilizadas, principalmente em Deep Learning. Em terceiro lugar, o próprio desenvolvimento técnico da área, né, o aparecimento de novos algoritmos, ou pequenas melhorias, né, pequenos ajustes, novidades de otimizadores, novidades de função de perda, que tem aparecido bastante e tem melhorado a capacidade desses algoritmos de tomarem decisões em diversas áreas. Tá? Então, vamos definir agora a inteligência artificial, então. Né? É uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? O que é inteligência artificial? De uma forma bastante simples, né? A capacidade de máquinas tomarem decisões que a gente identifica como inteligentes. Tá? Então, máquinas tomando decisões inteligentes. Isso é inteligência artificial, tá? De uma forma bem simples. Qual que é o grande desafio dessa definição? Né? É definir exatamente o que é a inteligência, né? Que é um problema sociológico, filosófico, de séculos e séculos atrás. É definir o que é inteligência. Então, existem várias definições para a inteligência. Tá? A definição que eu mais gosto é a capacidade de tomar a melhor decisão possível dada a informação disponível. Ou a capacidade de resolver um problema complexo, dada a informação disponível. Tá? O que é fundamental aqui? Informação disponível. Tá? Porque se você consegue tomar uma decisão sem nenhuma informação, tá? Isso daí não é inteligência, isso daí é milagre, isso daí é magia. Tá? Então, qual que é a consequência dessa definição? Que inteligência é, no fundo, um problema de análise de dados. Você tem informação disponível, você processa essa informação da melhor forma possível e você usa essa informação para tomar a melhor decisão possível ou resolver um problema complexo. Tá? Isso é um problema de análise de dados. Tá? E onde entra a questão de Machine Learning nessa história? Tá? Então, Machine Learning é hoje a área que domina a inteligência artificial. Tá? Mas nem sempre foi assim. Tá? A gente tinha, até pouco tempo, o domínio da inteligência artificial que a gente chama de clássica. Tá? Que funcionava como? Funcionava que humanos estabeleciam regras, inseriam no algoritmo as regras para o algoritmo tomar uma decisão inteligente. Tá? Então, você inseria no algoritmo e o algoritmo ia seguindo as regras que você tinha colocado e tomava uma decisão inteligente. Tá? Por exemplo, como é que era identificado spam de e-mails até recentemente? Você inseria no algoritmo as regras do que é um spam. Tá? Então, spam tem que ter a palavra compre, não pode ter o meu nome na primeira linha, etc. Tá? E o algoritmo ia seguindo as regras que você colocava e tomava uma decisão inteligente. Isso era a inteligência artificial clássica. Né? Outro exemplo, né, a grande mudança aí dos últimos anos, né, subestimada, né, na vida em sociedade aqui no nosso planeta, que é a melhoria do Google Tradutor. Tá? Se vocês usavam o Google Tradutor até 5 anos atrás, vocês lembram que o Google Tradutor é uma porcaria. Não sei se vocês lembram dessa época.
quando vocês, talvez, né, muitos de vocês ainda estavam no ensino médio, começando a faculdade. O Google Tradutor era uma porcaria. Você inseria lá uma frase em português e ele traduzia palavra por palavra, basicamente. Aquela tradução horrível, truncada, que você sabia que tinha sido o Google Tradutor. Tá? Desde 2016, ele é algoritmo de machine learning. Tá? Então, hoje vocês veem, né, que é quase, né, imperceptível você fazer uma tradução no Google Tradutor. Essas frases agora têm começo, meio e fim. Tá? E como é que era antes, o Google Tradutor, antes de machine learning? Era um conjunto de regras, de gramática e dicionários. Então, você inseria, né, humanos, inserindo regras no algoritmo. E o algoritmo ia seguindo as regras de gramática que você estabelecia e ia fazendo a tradução. Tá? Como é que é hoje com machine learning? Desde 2016, como eu falei para vocês. Você insere no algoritmo milhões de textos no original e milhões de textos traduzidos pelos melhores tradutores. Tá? E o algoritmo vai aprendendo as regras de tradução, né, a partir dos exemplos. Tá? Então, isso é machine learning. Né? Algoritmos aprendendo a tomar decisões com os dados, a partir dos dados. Tá? Outro exemplo, né, um grande desafio aí da história da ciência da computação, identificar caras humanas. Né? Saber identificar um cachorro de um ser humano. Historicamente, muito difícil para o computador. Tá? Hoje, um problema resolvido com machine learning. Tá? E como é que você faz? Você insere milhões de caras de humanos, milhões de caras de cachorros, e você fala para o algoritmo, isso é humano, isso não é, isso é, isso é, isso não é, isso é, isso é. E o algoritmo vai aprendendo a identificar as regras para identificar o que é uma cara humana. Tá? Então, isso é inteligência artificial com machine learning, máquinas aprendendo as regras de decisão sozinhas com os dados. Tá? E o que é interessante é que é como uma criança aprende. Tá? Então, como é que uma criança aprende a diferença entre o hipopótamo e o rinoceronte, por exemplo? Tá? Não é o pai, não é a mãe que dá um conjunto de regras para a criança. Então o rinoceronte precisa ser cinzento, precisa morar na terra, o hipopótamo precisa ser gordinho, precisa morar na água, etc. Não é. Como é que a criança aprende? O pai e a mãe apontam. Rinoceronte, hipopótamo, rinoceronte, hipopótamo, rinoceronte, hipopótamo. E a criança vai criando regras da sua cabeça sozinhas, que ela não consegue explicar direito. Tá? Isso é fundamental em machine learning. Tá? Isso é uma crítica errada a machine learning. Falar que é uma black box. Né? É uma crítica clichê de machine learning errada. Né? Por quê? Porque isso não é uma característica de machine learning. É uma característica de decisões inteligentes. Decisões inteligentes não têm uma justificativa simplista. Tá? Então, por que isso aqui é um rinoceronte? É porque é cinzento? Não, bota ele laranja, que todos nós... Putz, quebrando aqui o Nubank. Coloca ele cinzento, coloca o rinoceronte laranja, a gente identifica que é o rinoceronte. É porque tem chifre. Tira o chifre, a gente identifica que é um rinoceronte. Bota uma caricatura de um rinoceronte que não tem nada a ver com ele na vida real, a gente bate o olho e a gente sabe que é um rinoceronte. Tá? Então, a gente não consegue justificar, de uma forma simplista, decisões inteligentes. Senão, não seriam decisões inteligentes. Tá? Seriam decisões triviais. Tá? Então, isso é uma característica, né, essa dificuldade de a gente explicar, é uma característica de decisão inteligente. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso na hora que eu falar das críticas a machine learning. Tá? Bom, se vocês trabalham com análise de dados, vocês estão por dentro dessa questão, né, dessa demanda né, bastante alta que a gente tem hoje por cientistas de dados, por profissionais de machine learning. Então, o LinkedIn faz essa pesquisa todo ano. Né? Quais skills, né, quais habilidades que você bota no teu currículo que te fazem conseguir um emprego mais rapidamente, um emprego de qualidade mais rapidamente. E há 5 anos já são essas duas, a primeira e a segunda, que é a computação na nuvem, né, que tem muito a ver com inteligência artificial, com machine learning. E, em segundo lugar, é, de fato, machine learning. Tá? Há muitos anos, e no Brasil também. Tá? Eles pararam de divulgar no Brasil. A última vez que eles divulgaram foi em 2018. Tá? E, em primeiro lugar, era análise de dados e machine learning. Tá? No Brasil. Tá? Então, não é uma coisa dos Estados Unidos. É uma coisa mundial. Tá? E a gente vê no mercado de trabalho, né, essa demanda alta, que não é uma bolha. Né? Eu acho que está baixa ainda. Eu acho que, pelo que a gente vê, que os algoritmos conseguem fazer, é uma questão das empresas começarem a acordar para isso. Quando elas acordarem,
nós ainda não estamos nem começando essa grande revolução que machine learning, que inteligência artificial vai trazer em todas as áreas. Todas as áreas que tiverem decisões inteligentes vão ter machine learning por trás. Tá? E por que eu falo isso? Eu gosto de deixar essa demanda clara, porque se vocês trabalham com machine learning, com análise de dados, vocês têm muitas opções de trabalho. Tá? E nós sabemos que tem muitas empresas hoje, muitas áreas dentro de empresas hoje, que estão usando essa ferramenta extremamente poderosa para melhorarmos o mundo para coisas erradas. Então, se a área que vocês estiverem trabalhando não estiver de acordo com seus padrões éticos, você tem muitas opções de trabalho. Você não precisa ficar nessa área. Tá? Então, a gente sabe que tem muitas empresas hoje manipulando sentimento, manipulando voto, controlando funcionários, usando machine learning para controle de funcionário, para limitar o acesso de bens e serviços a pessoas com necessidades. Tá? E, por outro lado, tem muitas empresas utilizando machine learning para, de fato, melhorar o mundo. Tá? Então, tem muitas empresas trabalhando, o Google está usando machine learning para diminuir o desmatamento na Amazônia, por exemplo. Várias empresas estão trabalhando para melhorar o trânsito nas grandes cidades. Desenvolvimento de tecnologias verdes. Nosso laboratório, nós trabalhamos na melhoria da atenção à saúde no Brasil, uma área tão criticada no nosso país. Tá? E todas essas áreas pagam bem. Tá? Tem muitas oportunidades de emprego para vocês. Então, eu sempre gosto de deixar isso claro, essa demanda enorme na área de machine learning. Você não precisa compactuar com uma área, com uma empresa que não está dentro dos seus padrões éticos. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre o nosso laboratório, que é o LabDAPS, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, que, apesar aí de toda a crise da ciência, a gente tem a sorte de ter o financiamento da FAPESP, do CNPq, da Fundação Lehman e da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Então, eu vou falar algumas das pesquisas que temos em desenvolvimento no nosso laboratório. Em primeiro lugar, a grande questão, o grande medo aí da vida das pessoas, essa questão da morte. Quando será que eu vou morrer? Essa é uma das grandes preocupações da vida da maioria das pessoas. Sempre quando se fazem pesquisas, qual é o teu maior medo? Em geral, a morte fica em primeiro lugar. Tá? Será que a gente consegue predizer quem vai morrer com uma boa acurácia, com uma boa performance preditiva? Nossos estudos mostram que sim. Tá? Nós tivemos um estudo recente, feito com idosos aqui na cidade de São Paulo, que nossos algoritmos acertam muito bem qual desses idosos vai morrer em 5 anos, a partir das características deles. Tá? É um artigo científico que nós temos em publicação. Essa é uma reportagem no Estadão sobre os nossos resultados há 2 semanas, sobre exatamente esses resultados. E nós tivemos acesso a um grande estudo longitudinal recentemente, de 500 mil pessoas, estão sendo acompanhadas há 10 anos. Nós estamos bastante otimistas que não só vamos conseguir predizer quem vai morrer, mas por qual causa. Falar que essa pessoa, com essas características, deve morrer por infarto em 5 anos, por exemplo, com uma probabilidade de X%. Tá? Outro artigo nosso recente é essa questão de cuidados paliativos. Não sei se vocês conhecem aí da área, mas cuidados paliativos é aquela reflexão, se você quer fazer tratamentos agressivos a pacientes nos seus últimos momentos de vida, tá? Ou em pacientes, ou será que pacientes em fase terminal, você não daria prioridade para controle da dor, por exemplo, melhoria da qualidade de vida, por exemplo. Talvez deixar essa pessoa passar um tempo em casa com seus amigos, familiares. Será que não seria do interesse dela? Qual que é o problema de cuidados paliativos? Predizer tempo de qualidade de vida pela frente. Tá? Não sei se vocês lembram o Stephen Hawking, o físico britânico, que morreu ano passado. Na década de 1960, deram 3 anos de vida para ele pela frente. Tá? Então, em 1960, ele morreu ano passado. Tá? Então, predizer em pacientes com doenças graves, predizer tempo de vida é muito difícil. Tá? Então, nós tivemos essa colaboração com a HCOR, que é o Hospital do Coração de São Paulo, onde tentamos predizer entre pacientes com câncer internados em UTIs, do Hospital do Câncer de Barretos e do ICESP de São Paulo, que são os 2 principais hospitais de câncer aqui do nosso estado e da América Latina. Entre esses pacientes internados na UTI, quem vai ter menos que 30 dias de qualidade de vida? Que os médicos do HCOR nos indicaram que seria um bom momento para começar a pensar em cuidados paliativos. Menos que 30 dias de qualidade de vida, talvez seja um momento da gente garantir alguma qualidade de vida nos últimos dias desse paciente. Utilizamos 27 variáveis, utilizamos aí os 6 algoritmos de machine learning
que a gente mais usa, né? Redes neurais artificiais, Gradient Boosted Trees, Random Forest, regressão logística e logística penalizada por laço e ridge, e árvores de decisão, né? Que são bem ruins. Mas a gente usa como benchmark. E os resultados surpreenderam bastante a gente. Essa é a nossa curva de calibração. No eixo do X é a probabilidade que o nosso algoritmo dá para essa pessoa viver ter menos que 30 dias de qualidade de vida. Tá? E o Y é, entre essas pessoas, quantas acabam tendo menos que 30 dias de qualidade de vida. Então, quando o nosso algoritmo fala, entre as pessoas que o nosso algoritmo fala que tem 90% de probabilidade de ter menos que 30 dias de qualidade de vida, a gente vai lá, checa, e entre essas, cerca de 90% acabam tendo menos que 30 dias de qualidade de vida. Quando ele fala que é média, a probabilidade, de fato, é média. E quando ele fala que é baixa, por exemplo, 10%, entre as pessoas, apenas 10% mesmo acabam tendo menos que 30 dias de qualidade de vida. A gente chama isso, né, de um algoritmo bem calibrado em toda a distribuição de probabilidades. E a reta cheia, né, é a perfeição, e as pontilhadas são os nossos algoritmos, né, a predição dos nossos algoritmos. Então, em geral, todos foram muito bons, né, nesse estudo. Outro estudo saiu recentemente, publicado na Epidemiology, que é uma das principais revistas aí da nossa área de análise de dados em saúde, cujo objetivo foi abordar exatamente essa dificuldade que a gente tem no Brasil de identificar boas práticas de políticas públicas, principalmente na área da saúde. Tá? E por que é tão difícil? Por causa da importância dos fatores socioeconômicos. Tá? Então, se você fizer, por exemplo, um ranking de quais cidades brasileiras têm a melhor expectativa de vida, por exemplo, vai ser um ranking de cidades ricas. Tá? Na área da saúde, quem tem mais dinheiro vive mais, independentemente da qualidade das políticas públicas da região. Tá? Obviamente, as políticas públicas são importantes, mas muito mais importante que isso é você ser pobre, né, para você ter pouca expectativa de vida. Tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós desenvolvemos algoritmos para predizer qual deveria ser a expectativa de vida desses municípios brasileiros. Todos os 5.565 do Brasil. Sem usar características de saúde, dada a sua situação socioeconômica e demográfica. Tá? Então, o município, com esse nível de pobreza, com essa escolaridade, com essa taxa de trabalho infantil, com esse desemprego, etc., deveria ter uma expectativa de vida, o algoritmo fala, de 73,2. A gente vai lá e checa, né? Checamos depois, né? No teste, então sempre, né, para quem sabe da área, né, sempre os nossos resultados são de teste, nunca de treino. Ver se ele acertava, esse foi o objetivo. O segundo foi analisar aqueles que superam a expectativa. Tá? O município que, por exemplo, deveria ter, segundo o nosso algoritmo, expectativa de vida de 73,2, mas tem 73,9, por exemplo. Esse município está superando a expectativa, ele está fazendo algo de bom, provavelmente. Tá? Ele está indo além do que seria esperado que ele fosse. E aí começamos a analisar, comparar esses algoritmos que superam a expectativa com os algoritmos que ficam abaixo da expectativa, para aí sim ver o que eles estão investindo em saúde diferente. Tá? Bom, isso aqui é, de novo, a nossa calibração. Então, em geral, quando o nosso algoritmo fala que deveria ser alta, em geral é alta. Quando ele fala que deveria ser média, em geral é média. Quando ele fala que deveria ser baixa, em geral é baixa. Então, é um algoritmo relativamente bem calibrado. Tá? Então, esse foi o nosso primeiro resultado. Então, sem analisar nada de saúde, só com as características socioeconômicas e demográficas. Daqui, de novo, resultado de teste, resultado de municípios que o algoritmo nunca viu. Ele consegue acertar bastante bem qual que é a expectativa de vida dos municípios. Tá? Mas, mesmo assim, a gente tem municípios que superam a expectativa e municípios que ficam abaixo da expectativa. Aí começamos a olhar o que eles estão investindo de diferente. Tá? E, em geral, o que encontramos? Que os municípios que superam a expectativa, que vão melhor do que esperado, são aqueles que mais investem em atenção primária à saúde. Tá? Esses municípios têm mais estratégia de saúde da família, eles têm mais vacinação infantil, tá? Eles têm mais programas federais de saúde bucal. Tá? E o interessante aqui também, que começamos a analisar os que ficam abaixo da expectativa. O que será que eles estão investindo em saúde? Né? E nós encontramos que eles estão investindo em saúde, eles têm alguns melhores indicadores de saúde, mas todos ligados à atenção secundária. Tá? Eles têm mais máquinas de raio-x, eles fazem mais mamografias, eles fazem mais cesáreas. Tá? Então, eles estão investindo em saúde. No Brasil, a gente tem um piso de investimento em saúde, mas, segundo a nossa conclusão, eles estão investindo em áreas que trazem menos retorno, tá, à população.
Tá? E essa questão do overachievers e underachievers é uma coisa que o nosso laboratório está tentando divulgar bastante, está tentando incentivar bastante, tá? Que é um problema em várias áreas, né? Por exemplo, poucas coisas me deixam mais irritadas de notícias do ano quanto esses rankings do Enem. Tá? Por quê? Porque fica implícito aqui que são as melhores escolas do Brasil. Essas escolas podem ser uma porcaria, na verdade. Tá? E elas estão aqui no ranking por quê? Porque são escolas ricas, com alunos ricos, que provavelmente iam bem independentemente da qualidade da escola. Tá? Por quê? Porque eles não precisam trabalhar, eles têm alimentação correta, eles, se tiverem problemas em alguma disciplina, os pais contratam um tutor, etc. Então, não é necessariamente o mérito da escola. Tá? Pode ser que essas sejam algumas das piores escolas, mas, por terem alunos muito ricos, acabam tendo boa nota no Enem. Tá? Então, qual a ideia aqui dessa nossa incentivo aos overachievers, nessa nossa divulgação desse tipo de pesquisa de overachievers, é você predizer qual deveria ser a nota do Enem dessa escola, dado o tipo de aluno que ela tem. Tá? E aí sim você vê qual escola está agregando valor e qual escola está desagregando valor. Tá? Pode ser que a melhor esteja desagregando. Mesma coisa no Brasil com hospitais, com empresas, né? Tudo que você pode imaginar, você pode fazer uma predição de qual deveria ser, e aí sim você vê quem está agregando valor, tá? a essas pessoas. Então, você pode aplicar essas ideias em várias outras áreas. Tá? Então, só vou falar um pouco de outras pesquisas que nós estamos envolvendo no laboratório, só para você ter uma ideia do que é possível. Predição de risco de óbito em pacientes com febre amarela. Então, a gente, ano passado, teve em São Paulo, pela primeira vez, a chegada da febre amarela, né, em muito tempo, a chegada da febre amarela na cidade de São Paulo, tá, que foi bastante preocupante. E nós temos dados desses pacientes que tiveram febre amarela em São Paulo. E nós estamos predizendo com quase perfeição, nós estamos verdadeiramente impressionados com os resultados. Já começamos a escrever o artigo. E o nosso algoritmo descobriu que com apenas 2 características desse paciente que chega no hospital, a gente consegue dizer perfeitamente quem vai morrer em 2 semanas. Tá? Quais esses pacientes que chegam com febre amarela vão morrer em 2 semanas. Predição de transtorno de estresse pós-traumático após desastre natural. É uma pesquisa que nós temos em colaboração com Harvard, com a Universidade de Harvard, que eles tinham uma pesquisa do tsunami do Japão, de 2011. E aí, eles estavam fazendo uma pesquisa lá, aí veio o tsunami. Tá? Então, eles têm as características da pessoa pré-desastre e pós-desastre. Desastre natural, o que está bastante importante cada vez mais, né, a gente vê no Brasil, com esses escândalos recentes das barragens. Né, a tendência é que aumente o número de desastres naturais. Então, predizer quais dessas pessoas que moram na região vão ter um transtorno de estresse pós-traumático, para você ajudar a orientar prioridades sobre necessidade de psiquiatra, por exemplo. Né, para quais pessoas você daria prioridade de acesso a psiquiatra após um desastre natural. Outra coisa, a predição de tempo gestacional. A nossa ideia aqui é auxiliar essa grande questão que a gente tem no Brasil, que é essa questão, né, do excesso das cesáreas, né, que muito se fala sobre isso. Né? Então, já que as mulheres estão fazendo cesáreas bastante, né, nós queremos auxiliar os médicos a quando é o tempo adequado para essa mulher fazer a cesárea. Né? Isso é um problema de predição. Né? Por quê? Porque você quer predizer quando essa criança vai nascer e você faz cesárea um dia antes, por exemplo, né? Para deixar que essa criança tenha todo o crescimento necessário dentro do corpo da mãe. Tá? Então, nós estamos predizendo quantos dias, dada a característica da mãe e do feto, quantos dias de gestação essa mulher deve ter. Predição de resultado ruim em exame médico. Então, grandes problemas aí na saúde brasileira, desperdícios, né? Excesso de exames. Né? Por quê? Porque, em geral, né, as pessoas que têm plano de saúde estão começando a pagar, né, a coparticipação, com o seguro, tá? Mas, historicamente, não pagavam nada, então pedia tudo. Né? E no SUS também, os médicos têm uma tendência a pedir tudo, todos os exames, né, já que ninguém, entre aspas, está pagando. Tá? Então, é uma pesquisa que nós temos em parceria com o Hospital Universitário da USP, e a nossa ideia é predizer quais pacientes vão ter resultados ruins em quais exames. Para orientar, você tem que fazer alguém esse exame, tem que ser esse cara aqui, que provavelmente vai ter um resultado ruim no exame. Tá? Predição de risco e déficit cognitivo, é uma pesquisa que temos em colaboração com a Faculdade de Medicina da USP. E predição de incidência de câncer nos municípios brasileiros, é um trabalho de doutorado de um aluno meu, que ele está predizendo quantos casos cada município brasileiro deveria ter de câncer. Tá? E ele mostra que ele está acertando bastante.
mais ele está encontrando alguns clusters de excesso de câncer, que aí nós estamos confiando que estão tendo alguma contaminação ambiental. Tá? Ele encontrou um cluster no Rio Grande do Sul e um cluster em Rondônia. Tá? A gente vai entrar na segunda fase agora, que é visitar essas cidades. A gente vai botar ele para visitar essas cidades, para tentar entender o que está acontecendo nessas cidades. Estão tendo muito mais... Na verdade, é um cluster, né? Não é só uma cidade, é um agrupamento de cidades que estão tendo excesso muito acima do esperado de casos de câncer. Tá? Tem uma frase do Andy Wing, né? As pessoas que conhecem de Machine Learning conhecem o Andy Wing, é um dos grandes pioneiros aí da área de Machine Learning, de inteligência artificial, que ele fala que a inteligência artificial vai ser como a eletricidade. Tá? Que da mesma forma que a eletricidade mudou todas as profissões, ele acha, eu acho, que Machine Learning vai mudar todas as profissões. Tá? Hoje a gente não tem uma área que pague bem que não envolva tomada de decisão. Tá? E à medida que vamos coletando mais e mais dados em todas as áreas, né, a capacidade de usar esses algoritmos, de usar esses dados para melhorar as tuas decisões, vai mudar profundamente a tua área, o teu mercado de trabalho. Então, se alguém se interessou pelo tema, eu dou um curso presencial na Faculdade de Saúde Pública da USP, onde nós rodamos esses algoritmos na prática para predizer vários fechos, né, problemas de saúde, óbito, etc. E assim, o interessante é que Machine Learning são os mesmos algoritmos, tá? Em todas as áreas, basicamente. Nós usamos, porque são problemas de predição, né? Nós usamos os mesmos algoritmos, né? As pessoas que trabalham com isso sabem, né? Gradient Boosted Tree, sensacional. Random Forest, muito bom. Redes neurais, você trabalhar com imagem, deep learning, com linguagem natural, redes recorrentes. Então, mas é basicamente a mesma coisa em todas as áreas. Tá? Então, se vocês tiverem interesse, eu dou esse curso presencial aberto para todos. As inscrições abrem em setembro, costuma esgotar bem rápido, então fiquem de olho no horário que abre, se alguém tiver interesse. E eu botei as minhas aulas, o canal da USP, do YouTube, botou as minhas aulas teóricas no YouTube. Tá? Então, se alguém tiver interesse, elas estão completamente disponíveis. São acho que 9 aulas, onde eu falo toda... A gente não chega a rodar nenhum algoritmo, né, não é uma aula prática, mas eu falo sobre todos os desafios técnicos da área, né, a questão do sobreajuste, a questão de treino, de teste, a diferença dos algoritmos, etc. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre os desafios da área de inteligência artificial. Então, como eu falei no início, clichêzaço, errado, falar que o problema de inteligência artificial é ser uma black box, que eu não consigo explicar os algoritmos. Tá? Em primeiro lugar, eu consigo explicar. Tá? E já começa errado por aí. Tá? Existem várias técnicas hoje que nós conseguimos explicar como o algoritmo está fazendo a predição. Tá? O que a gente não consegue dar, principalmente na área da saúde, é causalidade, que é uma coisa diferente de explicar a predição. Por quê? Porque eu falo, essa pessoa vai morrer em 5 anos. As pessoas falam que, mas por que ela vai morrer? Não é tão simples assim. Ninguém morre por causa de um fator. Tá? As pessoas querem que eu fale, essa pessoa daqui vai morrer porque ela é sedentária. Tá? Ninguém morre porque é sedentário apenas. Tá? Uma interação complexa de vários fatores que levam aos problemas graves de saúde e que levam a óbito. Tá? Então, as pessoas querem causa. Tá? O algoritmo não dá causa. Isso aí é um tipo de pesquisa diferente para quem trabalha com análise de dados. Isso é um problema de inferência causal, que é diferente de problema de predição. Tá? E, em segundo lugar, essa dificuldade de explicar a decisão inteligente não é uma característica de machine learning. Como eu falei no início, é uma característica de decisão inteligente. Então, a gente conseguir explicar de uma forma simplista, isso não é inteligência. Tá? Isso é uma coisa simples, é uma tomar decisão boba. Tá? Se é uma decisão complexa, inteligente, ela é difícil de ser explicada de uma forma simplista. Tá? Aí as pessoas me perguntam, mas como é que você vai convencer os médicos a adotarem o teu algoritmo? Eles vão ser convencidos vendo que funcionam. Tá? Eles vão ver que se o algoritmo está falando que essa pessoa daqui vai ter hipertensão no próximo ano, ou vai ter um infarto daqui a 2 anos, espera 2 anos e vê se essa pessoa vai ter. Tá? Os médicos vão sendo convencidos à medida que eles vão ver que funcionam. Tá? E o que você faz de medida preventiva? Você faz o padrão da área. Como eu falei, ninguém vai ter infarto por causa de um único fator. Né? Normalmente a pessoa ou tem problema genético, ou obesa, ou sedentário, ou se alimenta mal, etc. Então faz todos os passos necessários para você
evitar, prevenir esse problema de saúde. Tá? Bom, outra coisa que todo mundo fala é essa questão de tirada de emprego. Né? Na área da saúde, ela não vai acontecer. Tá? Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas vão começar a ir mais ao médico. Tá? Vão começar a ir mais ao hospital. Porque elas vão ver que quando elas têm um problema de saúde, o problema dela vai ser resolvido. Tá? Então, elas sabem, se elas tiverem um problema de saúde, elas vão no médico, o médico vai usar um algoritmo de machine learning, vai tomar a melhor decisão possível, vai fazer a melhor intervenção possível, e o problema dela vai ser resolvido. As pessoas vão começar a ir mais ao médico, não menos. Tá? E não vai ter substituição, né, por vários motivos. Né? Em primeiro lugar, por uma questão legal, né? Eu jamais deixaria o meu algoritmo tomar uma decisão sozinho. Né? Por quê? Porque daí o responsável sou eu, que nem estou vendo esse paciente. Tá? Então, nós sempre trabalhamos com a ideia de fornecer esses algoritmos para os profissionais de saúde que vão processar essa informação e ajudar a tomar melhores decisões. Tá? Mas, em algumas áreas, vai ter substituição de trabalho. Tá? E a área mais importante vai ser a profissão mais comum no Brasil e na maioria dos países do mundo, que vai ser uma profissão que vai ser totalmente substituída por machine learning, que vai ser a profissão de motorista. Tá? Nós não estamos tão perto assim, né? Há uns anos a gente achava que a gente estava bem perto do carro sem contorno, não estamos tão perto, mas é uma coisa que vai acontecer nos próximos 10 anos. Né? Os carros vão ser dirigidos por machine learning. Tá? E o que a gente vai fazer com essa profissão, como eu falei para vocês, é a profissão mais comum no Brasil e mais comum em muitos países do mundo. Tá? E a gente vai ter que pensar numa solução para evitar um desastre social muito grande. Né? Muito se fala hoje em renda mínima para esses profissionais que forem desalocados com a chegada de machine learning. Tá? Nesse incentivo a treinamentos, mudança de área, etc. Tá? Mas não necessariamente é preciso diferenciar isso de desemprego em massa. Tá? Só porque algumas pessoas vão ter que mudar de profissão, não necessariamente significa de desemprego em massa. Foi o que aconteceu século passado com a agricultura. As pessoas foram deslocadas à agricultura. Tá? E hoje a gente tem vários países aí do mundo batendo recordes, né, de taxa baixa de desemprego. Né? Então, cada vez mais, né, apesar da nossa crise e tal, mas muitos países estão, né, numa situação extremamente baixa de desemprego. Tá? Então, substituição de alguns profissionais não significa desemprego em massa, é importante levar isso em consideração. Tá? Outra questão importante é essa questão dos algoritmos preconceituosos. Tá? Nós temos que sempre ter muito cuidado com esses algoritmos. Tá? Em primeiro lugar, uma coisa importante de machine learning e inteligência artificial, que inteligência artificial só reflete os preconceitos presentes nos dados. Tá? Machine learning não cria novos preconceitos. Humanos criam novos preconceitos, além dos dados. Tá? Machine learning só vai repetir os preconceitos dos dados, não traz novos preconceitos. Tá? Então, você tem o potencial aí de diminuir bastante, né, os preconceitos da tomada de decisão que a gente vê hoje, principalmente nas duas áreas onde tem mais preconceito, que é a área do sistema criminal e a área da saúde. São as duas áreas onde decisões mais preconceituosas são tomadas. A gente tem o potencial de diminuir bastante com a inteligência artificial, mas não necessariamente vai acabar com o preconceito. Tá? Então, por isso, temos que ficar bem atentos aos algoritmos. Teve um escândalo recente nos Estados Unidos, onde os juízes dos Estados Unidos já estão usando o machine learning faz alguns anos para tomar decisões sobre fiança. Quais presos você vai estabelecer fiança e qual você deixa ele preso. Tá? Qual é essa decisão? Essa decisão é um problema de predição. Tá? Então, o juiz não quer liberar um cara que vai cometer um crime. Tá? Então, ele não estabelece fiança para um cara que ele prediz, na cabeça do juiz, que ele tem um alto risco de cometer um crime. Tá? Ou seja, problema perfeito para machine learning. Tá? E ainda é bastante usado. Mas o que descobriram há 1 ano, 2 anos atrás? Que esses algoritmos estavam dando maior risco para pessoas de minorias étnicas. Tá? Eles estavam impedindo essas pessoas de conseguirem fiança, porque estavam dando alto risco de prisão. Tá? E por que isso acontecia? Preconceito nos dados. Né? Então, historicamente, uma pessoa de minoria étnica ela tem muito mais chance de ser presa, cometendo o mesmo crime que uma pessoa branca. Né? Por quê? Porque ela é muito mais visada pela polícia. Tá? Então, se você é negro, comete um crime, você tem muito mais risco de ser preso que se você for um branco que cometa o mesmo risco, porque você é muito mais visado. A polícia te para mais, te revista mais, etc. Tá? Então, mas qual o lado positivo desse problema que eles tiveram? O algoritmo foi consertado.
né, e foi adicionado um indicador de equidade para levar em consideração. Né, em primeiro lugar, foi descoberto que tinha esse preconceito e foi corrigido. Tá? Como é que você corrige um juiz preconceituoso? Você não corrige, ele vai ser preconceituoso pro resto da vida. Tá? Um outro exemplo na área da saúde, desses algoritmos preconceituosos, por exemplo, prioridades para receber cirurgia. Tá? Se deixar o algoritmo escolher, ele vai escolher as pessoas mais ricas. Tá? Por quê? Porque pessoas ricas têm um melhor pós-operatório. Tá? Por quê? Porque elas não precisam trabalhar no dia seguinte, elas têm dinheiro para todos os medicamentos, elas conseguem contratar um profissional de saúde para ir para a casa delas, então elas têm um melhor pós-operatório. Tá? Então, se você deixar o algoritmo escolher quem vai receber a cirurgia, ele vai, obviamente, escolher via quem vai ter o melhor pós-operatório e vai acabar escolhendo só pessoas ricas. Tá? Mas aí, de novo, você tem a solução de adicionar um indicador de equidade para pessoas com risco parecido, você dá prioridade para pessoas de baixa renda. Tá? Então, eu queria só terminar aqui com uma reflexão sobre esse medo que muitas pessoas têm ainda, né? E você ouve cada vez mais, desse medo de uma vida guiada por algoritmos. Tá? Então, as pessoas estão vendo que hoje muitas das nossas decisões do dia a dia são guiadas por algoritmo. Então, se vocês vieram de carro para cá, vocês usaram o Waze. Tá? O Waze é um algoritmo de machine learning. Se vocês fizeram alguma pesquisa no Google hoje, o Google é um algoritmo de machine learning. Tá? A série que vocês estão vendo no Netflix, o que é aquelas recomendações? São algoritmos de machine learning te recomendando as séries. Publicidade no Facebook, por exemplo. Publicidade em todas as redes sociais é um algoritmo predizendo o que você quer clicar. Tá? O livro que você está lendo na Amazon, aquelas recomendações, algoritmo de machine learning. Tá? E nós não estamos ainda nem no início dessa grande revolução que o machine learning vai trazer nas nossas vidas. Tá? O machine learning vai estar presente em todos os momentos da nossa vida. Tá? As pessoas até brincam, e as relações pessoais? Sugestão de amigo no Facebook, é algoritmo de machine learning. Né? Se você usa um aplicativo de relacionamentos, né, o teu futuro marido, a tua futura esposa, foi uma recomendação de algoritmo de machine learning, né, literalmente. Tá? Então, né, então, até na vida pessoal, está chegando bastante machine learning. Tá? Mas, na verdade, o que esses algoritmos estão trazendo nas nossas vidas? Uma melhor alocação dos nossos recursos. Tá? O nosso recurso, e principalmente os nossos dois recursos mais importantes, nossos recursos escassos mais importantes, que é o nosso tempo e o nosso dinheiro. Tá? Então, ficar parado no trânsito não é isso que me torna humano. Assistir uma série no Netflix que eu não quero assistir, que não tem nada a ver comigo, não é isso que me torna humano. Ir para um evento que eu não tenho nenhuma vontade, que não tem nada a ver comigo, não é isso que me torna humano. Tá? E, por outro lado, o machine learning não faz nada do que nos torna verdadeiramente humanos. Tá? Então, o algoritmo ele não passeia meu cachorro. Tá? O algoritmo ele não abraça meus pais. O algoritmo ele não bebe chopp com os meus amigos depois do dia de trabalho. Tá? E à medida que vamos tomando melhores decisões na nossa vida, graças ao machine learning, vai sobrando mais tempo e mais dinheiro para fazermos isso que nos torna, de fato, humanos. Tá? E eu acho que, no fundo, machine learning vai liberar o nosso potencial como seres humanos. Obrigado pela presença. Vamos às perguntas. Teste. Então, agora a gente vai para a parte das perguntas, mas antes eu queria falar que depois da segunda palestra tem o nosso happy hour, então tem pizza para todo mundo, então não vão embora. Vocês podem fazer perguntas sobre a apresentação, sobre as vagas no Nubank, para os palestrantes, etc. Tá. Então, sobre as perguntas que foram mais pivotadas aqui. Então, a primeira é, como vocês obtêm os dados e quais os melhores locais para obter datasets para estudos na área da saúde? Na área da saúde depende muito do caso. Né? Nós temos dados públicos de saúde muito bons no DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS. Os nossos dados de nascimento e de óbito são muito bons, com altíssima cobertura e de muita boa qualidade. Então, nós temos alguns estudos com esses dados. Tá? Mas para pesquisas, então, na área da saúde, o que funciona bem para predizer
risco de óbito ou de doença grave, em geral, são exames clínicos. Tá? Resultados de exames clínicos que nós não temos em dados públicos. Tá? Então, o que nós fazemos? Nós geramos parcerias. Então, com a HCOR, com esses grupos dos Estados Unidos. Então, eles têm uma pesquisa em andamento, eles coletaram esses dados. Em geral, eles vêm falar com a gente, ou a gente entra em contato com eles, falando, a gente gostaria de fazer um pouco de predição aqui. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue os dados. Tá? Infelizmente, no Brasil, hoje, a gente ainda não tem dados de saúde linkados, que a gente chama. Né? Ou seja, os nossos bancos de dados eles não conversam. Então, você não sabe que essa criança que nasceu aqui foi internada ali e morreu ali. Você sabe que essas pessoas morreram, que essas pessoas foram internadas, que essas pessoas nasceram, com as características dela, mas você não consegue falar que essa pessoa é essa. Tá? Se a gente conseguir isso, a gente está pronto para mudar o sistema de saúde no Brasil, mas nós não temos isso. Tá? Mas, eventualmente, a gente vai ter isso. O interessante assim, é que esse é o nosso grande desafio, na verdade. Essa pergunta é muito boa por causa disso. São os dados. Tá? Por quê? Porque esses algoritmos eles são livres, eles são de livre acesso. Tá? Então, nós trabalhamos com os algoritmos aí de fronteira, né? Com os algoritmos que os grandes grupos aí do mundo inteiro trabalham. Né? Qual é a diferença? Né? Por que o Google faz pesquisas melhores que as nossas? Porque eles têm muito mais dados. Tá? Então, esse é o grande desafio hoje que a gente tem na área de Machine Learning. Então, está todo mundo trabalhando na fronteira do conhecimento, aparece um novo algoritmo, a gente já incorpora. Então, o meu aluno de pós-doc descobriu ontem uma nova versão do Gradient Boosted Trees que estava funcionando melhor que a tradicional, a gente já incorporou, que acabou de sair e tal. Então, isso daí não é um problema, né? A tecnologia a gente tem. Né? O que diferencia esses grupos internacionais são a qualidade e a quantidade de dados que eles têm. Tá? A partir do momento que a gente tiver isso, a gente transforma todo o sistema de saúde. Tá. A segunda pergunta é possível participar de algum projeto de vocês, visto que eu tenho interesse em publicar artigos para entrar no mestrado? Sim, com certeza. Então, o meu laboratório, né, que é o LabDAPS, nós temos, acho que atualmente, 7 alunos de doutorado, 2 de mestrado e 1 de pós-doc. Nós estamos sempre, né, apesar de termos muitos, estamos sempre à procura de alunos excepcionais, isso daí sempre tem vaga. Então, pessoas interessadas em Machine Learning, né, se forem entrar no mestrado, doutorado, já tem que conhecer Machine Learning, né, ter feito algum curso online ou trabalhar com Machine Learning. E aí a gente está bastante interessado. Né? E assim, é uma área assim, que vocês não têm ideia, eu não consigo segurar meus alunos no laboratório. As empresas estão assim, caindo, matando. Assim, é uma área com muita demanda. Tá? Mas assim, eu falo para meus alunos, investimento na carreira, vocês aprenderem Machine Learning aqui. Tá? É uma área que não vai embora. Tá? A gente não vai acordar amanhã e, de repente, tomar decisões inteligentes a partir de dados vai deixar de ser importante. Tá? Muito pelo contrário. Né? A cada dia, à medida que coletamos mais dados, os algoritmos vão melhorando, só vai ficando mais e mais importante. Né? Então, às vezes as pessoas falam a área acadêmica não está ligada ao mercado de trabalho. Nossa área está 100% ligada ao mercado de trabalho. É um baita de investimento, eu acho, na carreira de vocês. Tá? Então, se vocês quiserem trabalhar com Machine Learning aplicado à saúde, o interessante você consegue aplicar os mesmos algoritmos em todas as áreas. Nós estamos sempre procurando alunos e temos muitas pesquisas em andamento. Temos dezenas aí de pesquisas em andamento. Esse ano vai ser, os resultados vão ser bem bacanas das nossas pesquisas. Quais as principais dificuldades em tratar pré-processamento e avaliação de qualidade, integrar e padronizar os dados de saúde para trabalhos de Machine Learning? Na área da saúde, o principal problema é o desbalanceamento. O desbalanceamento dos dados. Você quer predizer um evento que só 5% das pessoas acabam tendo. Né? Então, quem que vai infartar no próximo ano? Nem 5% das pessoas vão infartar no próximo ano. Tá? E qual que é o problema disso? O algoritmo é bem malandro. Né? O algoritmo ele quer maximizar os seus acertos. Ele vê que só 3% das pessoas têm esse problema, ele fala que ninguém vai ter esse problema. Né? E você tem um algoritmo totalmente inútil, que ele fala que ninguém vai ter esse problema. Tá? Então, nós desenvolvemos várias técnicas de reamostragem de dados. Né? Nós estamos trabalhando com cerca de 20 atualmente. Né? E estamos aí descobrindo. A área de Machine Learning está bem interessante, porque essas coisas de fronteira não estão nos livros ainda. Tá? Então, a gente vai descobrir nosso dia a dia. Né? Então, os alunos vêm na minha porta e falam, professor, olha o que eu descobri aqui, eu testei várias técnicas, eu vi um fórum que tinha uma nova técnica, não sei o quê, eu testei aqui, vamos em frente. Tá? Então, assim, para quem é curioso, né, e tem esse interesse intelectual, é uma área assim, extremamente assim, muito legal.
Assim, a gente está descobrindo umas coisas assim que vão aparecer nos livros, eventualmente. Né? Às vezes a gente descobre umas coisas, sai um novo blog de algum cara famoso, ele fala, ó, estou fazendo isso, um aluno meu fala, ó, a gente já está fazendo isso aqui faz um tempo. Né? A gente também já tinha descoberto isso. Tá? Então, é uma área assim, intelectualmente muito excitante para todo mundo participar. Mas eu diria que o maior desafio é esse, na área da saúde, o desbalanceamento. Né? Eventos raros, né? A maioria das pessoas não vão morrer próximo ano. Tá? Então, como é que você lida com isso? Nós temos várias aí estratégias. Quais as implicações éticas ocorrem em um estudo para predizer a expectativa de vida? Implicações éticas é assim, na hora que saiu essa reportagem do Estadão sobre esse estudo, né, várias pessoas vieram reclamar comigo, falando que não queriam saber quando eu ia morrer. Eu falei, gente, eu não estou jogando essa informação na cara de ninguém. Tá? A nossa ideia é fornecer isso para os profissionais de saúde. Tá? E o médico vai lidar com isso, ele vai saber lidar se essa informação é interessante passar para o paciente, ou como que eu vou mudar as medidas preventivas, ou será que o algoritmo está falando que esse cara aqui vai morrer em 30 dias, vamos fazer alguma coisa, vamos internar, ou no caso de paciente já terminal, vamos deixar ele para casa. Tá? Então, a gente sempre vai fornecer essa informação para o profissional de saúde. Tá? Nós não vamos jogar isso daí na cara das pessoas. Ah, você tem 3 anos de vida pela frente. Principalmente se as pessoas não quiserem saber. Os dados utilizados nos estudos são públicos? É possível acessá-los? Então, boa parte dos nossos dados, nós trabalhamos com dados DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS, que tem dados de nascimento, óbito e internação. Tá? Então, é possível acessar, todo mundo pode acessar, é só entrar no site de DataSUS, você consegue baixar os microdados. Também trabalhamos com dados do censo, você também consegue baixar os microdados, então, o último censo de 2010. Então, esses dados aí são todos públicos. Né? O Brasil é extremamente bom assim, nessa questão de dado público. Na saúde, eu só gostaria de ter esse acompanhamento do paciente, que a gente não tem. Tá? Mas, em termos de nascimentos, né, a gente tem uma taxa de cobertura de 96%, de óbito, 95,5%. Né, e são bastante bem preenchidas, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Tá? Então, se o médico não preenche alguma das informações da declaração de óbito ou da declaração de nascido vivo, a prefeitura liga para ele e fala, o que aconteceu? Você não preencheu a escolaridade da mãe dessa criança, etc. Tá? Então, assim, tem uma pressão bem grande assim, em cima, que faz com que os nossos dados sejam de boa qualidade, o que é fundamental. Né? Na área de machine learning, a gente sempre fala, né? Garbage in, garbage out. Se você botar lixo no algoritmo, o algoritmo vai te dar lixo de volta. Tá? Então, a questão da qualidade dos dados é fundamental e os dados públicos, pelo menos de nascimento e de óbito, são muito bons no Brasil. Como vocês lidam, monitoram falsos negativos? Então, essa questão de falsos negativos e falsos positivos é interessante e depende da área. Então, cada área, dependendo do que a gente está tentando predizer, é importante falso positivo, em algumas áreas é importante falso negativo. Tá? Então, por exemplo, na área de cuidados paliativos, tá? Você não quer falso positivo, né? Ou seja, você não quer falar que essa pessoa vai morrer e essa pessoa ainda tem muitos anos de vida pela frente. Tá? Então, o que a gente faz? A gente abaixa, na verdade, nesse caso, a gente aumenta o threshold da gente falar se essa pessoa vai morrer ou não. Então, em vez de falar 50%, a gente fala, eu só vou dar certeza para essa pessoa quando o algoritmo fala acima de 90%. Tá? Então, acima de 90%, a gente fala, ok, esse cara daqui provavelmente vai morrer. Tá? E tem casos que o importante é falso negativo, como, por exemplo, HIV/AIDS, exame de HIV/AIDS. Tá? Você não quer falar que essa pessoa não tem HIV/AIDS e deixar ela ir para casa quando ela tem. Então, o que você faz? Você abaixa o threshold. Você fala que todo mundo com o que o algoritmo fala acima de 30% já refaz o exame. Tá? Esse cara daqui a gente já considera que provavelmente tem HIV/AIDS. Tá? Então, a gente consegue... Porque o algoritmo nunca dá sim ou não. Ele te dá probabilidade. Tá? Então, você consegue trabalhar bem nessa questão de probabilidade. Tá? Às vezes, por exemplo, em caso desbalanceado, né? Algoritmo em banco de dados desbalanceado, onde a maioria das pessoas não vai morrer por infarto nos próximos 5 anos. O que o algoritmo faz? Como eu falei, eles são malandros. Eles veem que a grande maioria das pessoas não tem, ele vai puxar todo mundo para baixo, dá baixa probabilidade para todo mundo. Por quê? Porque se ele errar, ele provavelmente vai errar para baixo. Então, ele puxa para baixo todo mundo. Aí, o que a gente faz? A gente joga uma malandragem em cima dele. A gente fala, joga tudo para baixo, então, acima de 30%, eu vou falar que essa pessoa vai ter infarto. Né? E aí, a gente checa e a gente consegue ver, por exemplo, né, entre as 10 pessoas, uma pesquisa recente nossa, entre as pessoas com 10% de maior risco, segundo o algoritmo, 10% de maior risco, tá?
o que no caso é desbalanceado. Então, essas pessoas com 10% de maior risco, é todo mundo acima de 25% de probabilidade. Tá? Então, todas essas a gente fala que essa criança vai morrer. Tá? A gente vai lá, checa, e estão basicamente todo mundo aqui, acima de 25%. Tá? Então, a gente joga essas malandragens, assim, a gente, né, briga bastante com os algoritmos, a gente entende, né, o que eles estão fazendo, né, a posição deles, e a gente briga com essa questão dos falsos positivos nesse sentido, das probabilidades. Né? Dependendo do problema, a gente puxa o threshold para baixo ou a gente joga para cima. Como você vê a importância de se dedicar à engenharia de dados antes de evoluir soluções em machine learning, considerando a baixa qualidade dos dados em saúde? Engenharia de dados, né, clichê da área, mas 80% do nosso tempo é limpando banco de dados, né, e 20% rodando machine learning. Tá? É um grande desafio, né, essa questão. Então, nós fazemos várias técnicas de pré-processamento, né, limpeza de variável, exclusão de variável. Né, você só quer variável plausível, né, no teu banco de dados. Né, e aí entra muito da teoria por trás, né, que você precisa ter uma justificativa plausível para que essa variável seja uma boa preditora. Tá? Também tem a questão de vazamento de informação, é um problema bem comum na área da saúde. Então, às vezes, a gente vê uns algoritmos para predizer. Eu já tive uma pesquisa no ano passado, escrevi uma carta para o editor, os caras estão me ignorando. Mas foi um artigo que tentou predizer hipertensão no próximo ano, e o cara usou como variável preditora tomar medicamento antihipertensivo. Tá? Então, essas pessoas já tinham hipertensão, só não estavam no banco de dados. Isso aí a gente chama de vazamento de dados. Na verdade, as 6 variáveis mais importantes para predizer a hipertensão no banco de dados deles, 5 eram medicamentos hipertensivos diferentes. Tá? Então, era uma pesquisa totalmente inútil, que foi publicada numa revista importante. Né? Então você precisa ter esses cuidados aí com, né, não é jogar tudo no algoritmo e vamos ver o que dá. Você pode fazer isso, mas aí você tem né, em geral 2 problemas. Ou você tem vazamento de dados, né, ou você vai ter uma péssima performance preditiva. Tá? Por quê? Porque o algoritmo pode encontrar, coincidências nos dados, principalmente quando você tem muitas variáveis. Tá? E variáveis raras. Então, por exemplo, por acaso, por uma coisa, você tem milhares de variáveis, e por acaso uma variável que só 10 pessoas têm, as 10 desenvolvem o problema de saúde que você quer predizer. Né? E não faz nenhum sentido. Né? Pode ser uma coincidência, por exemplo, número de camisetas amarelas que você tem em casa para predizer infarto no próximo ano. Pode ser que só 10 pessoas tinham 5 camisetas amarelas em casa, e, por coincidência, essas 10, né, porque é uma variável de milhares ali, vão ter essas coincidências. Né? O algoritmo pode achar que isso é super importante. Você consegue uma boa performance de treino, né? Ou seja, nos teus dados que foram usados para treinar o algoritmo, mas na hora que vierem novos dados de teste, ele vai ser uma porcaria. Tá? Ele vai achar que isso é super importante, e a próxima pessoa que vier aí com 5 camisetas amarelas não vai ter infarto. Muito provavelmente. Né? Foi uma coincidência nos dados. Tá? Então, tem várias dessas técnicas que a gente vai desenvolvendo. No meu curso do YouTube, eu falo bastante sobre essas várias técnicas. Por exemplo, o algoritmo não gosta de escalas muito altas de variáveis, então normalmente a gente padroniza as variáveis contínuas, tá? A gente transforma as categóricas com one-hot encoding, com dummies, tá? Então a gente faz várias dessas técnicas que a gente vai descobrindo que o algoritmo gosta. Tá? E é engraçado porque a gente vê isso na prática, né? Nós e outros grupos que trabalham com machine learning, vê isso na prática e a gente não tem uma teoria por trás. Né? Então, a gente vê na prática que funciona assim, a gente fala, o algoritmo gostou, não sei porquê, mas o algoritmo gostou. Aí a gente vê, depois de um tempo, um paper teórico explicando por que o algoritmo gosta dessa técnica. Foi o que aconteceu com um dos algoritmos aí mais conhecidos, que é o Gradient Boosted Trees, né, que começou a ganhar a competição do Kaggle, e ninguém meio que entendia porque ele ganhava, que ele ficava ganhando tanta competição. Né, e aí, ano passado, começaram a sair os papers teóricos, explicando, né, por que esse algoritmo consegue aprender interações complexas nos dados. Né, então, é muito disso nesse momento atual de machine learning. Isso é uma área muito prática, a gente está aprendendo as coisas na prática. Tá? A teoria a gente deixa para lá, a gente vai, roda, melhora, tenta outra coisa, vê se funciona. Né? E aí depois a gente descobre por quê, né? Porque é uma área extremamente prática. A gente está invertendo um pouco nessa área acadêmica. É uma área tão prática que a teoria está vindo depois. A última pergunta, como você enxerga a inserção do Machine Learning no SUS? Estamos próximos disso, além dos estudos acadêmicos? Eu acho que estamos próximos. Esse ano a gente entra na segunda fase aí de Machine Learning em saúde. A primeira fase é ver se esses algoritmos funcionam. Nós estamos mostrando que eles funcionam para várias coisas.
tá? Na teoria, tá? No laboratório. Tá? O que a gente quer ver agora é se eles ajudam os médicos a tomarem melhores decisões. Nós vamos começar esse ano, nós temos uma parceria com o Einstein. A gente vai começar a fazer estudos randomizados de machine learning com os médicos. Então, a gente vai dar os algoritmos para alguns médicos, não vamos dar para outros sorteados, e vamos ver como a evolução do paciente muda desses dois grupos, né, dos que foram sorteados para receber os algoritmos e os que foram sorteados para não receber. Tá? Então, isso é no Einstein. Né? O Einstein ele está numa situação bem interessante. Aí, se vocês quiserem trabalhar na área da saúde, eles estão desesperados, eles choram comigo toda semana, procurando profissionais de machine learning, estão pagando bem, eles não conseguem. Tá? E eles estão bem focados em machine learning, tem uma equipe gigantesca, e eles querem, né, eu brinco com eles, em breve metade do Einstein aqui vai ser ciência de dados. E eu acho mesmo isso, eu acredito de verdade nisso. Então, é essa fase que nós vamos começar esse ano. Tá? E quando é que vai chegar no SUS? Eu espero que em breve. Tá? Esse é o nosso grande objetivo. Tá? Então, o meu grande objetivo aí de vida, de pesquisa, é conseguir que os médicos do interior do Brasil, né, que são médicos clínicos gerais, que são muito bons naquilo que eles fazem, mas não são cardiologistas, né, não são pneumologistas, eles, né, não são especializados nessas áreas. E o que a gente vai colocar? A gente vai colocar no ombro dele, o melhor cardiologista do mundo, que vão ser esses algoritmos, que vão ajudar ele, né? Talvez isso daqui seja interessante, talvez isso daqui, esse paciente com essas características, opa, talvez tenha isso. Esse medicamento é mais adequado para ele, etc. A gente vai colocar esses melhores, né, especialistas do mundo no ombro desses profissionais. E o potencial aí de salvar vidas, de melhorar a atenção à saúde é inestimável. Tá? Então, esse é o nosso grande objetivo aí do nosso laboratório. Nós acreditamos que em alguns anos a gente chega lá. Obrigado, Alexandre, pela apresentação. Obrigado. Acho que é bem interessante ver quantas áreas diferentes a gente pode usar machine learning. Agora a gente tem uma apresentação também, de certa forma, relacionada, que é do Pedro e do Rafael. O título da apresentação é Floresta de dados na previsão de doenças crônicas.